Bom, pessoal, chegamos então ao final do curso, tá? Antes de fazer a conclusão do curso, eu vou passar alguns conceitos adicionais, os últimos conceitos, para que você tenha uma noção mais completa do seu operacional, para que você realmente transforme o seu operacional em bolsa, para que você sinta mais confiante e para que você complemente a sua análise. Essa é a ideia, tá? Nós focamos muito na ideia aqui de que um trader, um investidor, um analista que tem só uma abordagem de mercado, uma técnica de análise, ele eventualmente vai ficar para trás. Eventualmente o mercado vai mudar e sua técnica de análise vai tornar-se obsoleta. Então, temos que ser muito dinâmicos. Não basta que nós fiquemos com as mesmas análises sempre, os mesmos setups, as mesmas expectativas, precisamos ser dinâmicos, tá? Justamente entramos então no último conceito, que é de combinações de técnicas, tá? Não adianta você ser o maior especialista em análise técnica, em análise gráfica, price action, se você não consegue combinar com outras técnicas de abordagem de mercado e fazer com que isso traga uma expectativa melhor para suas operações, para suas análises. Bom, entrando então nas combinações de técnicas. A primeira combinação de técnica que eu gostaria de falar para vocês, tá? E eu já comentei isso quando explicamos aqui o conceito de tendência, tá? É exatamente a parte fundamentalista, a parte de analisar os fundamentos da empresa e complementar isso com a análise técnica gráfica, tá? Note aqui no quadro, eu tenho alguns indicadores fundamentalistas, que são efetivamente como a empresa está indo, com relação ao lucro, com relação aos preços das ações, com relação ao giro de caixa, a geração de caixa operacional, margem líquida, retorno sobre o capital. Tá? Tudo isso é importante que nós avaliemos para a gente saber se a empresa está indo bem, se realmente nós temos interesse em tornar-se sócio dessas empresas. Como eu comentei, tá? Vislumbrando o gráfico das empresas, principalmente em tempos operacionais maiores, como por exemplo o gráfico diário, o gráfico semanal, as tendências que estão vislumbradas no gráfico, elas costumam refletir os fundamentos da empresa. Se uma empresa está ganhando capitalização, se ela está ganhando participação no mercado, se ela realmente tem os seus lucros aí ascendentes, se ela está com uma boa expectativa, bem posicionada no setor, ela naturalmente terá suas ações valorizadas, tá? E isso será consubstanciado no gráfico, será mostrado no gráfico, tá? Então é muito importante, pessoal, que nós tenhamos aí análise fundamentalista também, para saber se a empresa está indo bem, para saber se o que está sendo mostrado no gráfico é também refletido e vice-versa com relação ao balanço da empresa, ao desempenho da empresa, aos resultados operacionais da empresa. Tá? Quando fazemos swing trade, quando atuamos aí em operações de médio e longo prazo, swing trade ou position trade, é muito importante que nós saibamos aonde estamos investindo. Não basta somente olhar o gráfico, não basta saber se está em tendência de alta. É necessário ter certeza de que é uma boa empresa, que traz bons fundamentos e que nós gostaríamos aí de ser sócios por um período um pouco maior. Bom, o segundo conceito então que eu gostaria de trazer para vocês, e aqui já é para tempos operacionais menores, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, gráfico de 30 minutos até, no qual fazemos o day trade, operações de curtíssimo prazo, entrada e saída dentro do mesmo pregão, dentro do mesmo dia, tá? São as notícias. Precisamos estar muito bem alinhados com as notícias, o noticiário político, econômico, tanto aqui no Brasil quanto internacional. Tá? É preciso que a gente saiba da agenda econômica, se vai sair algum dado econômico que pode movimentar o mercado, para que nós não sejamos pegos de surpresa quando estivermos posicionados ou quando estivermos analisando o mercado, vislumbrando uma possível entrada, tá bom? Nesse sentido, é muito importante ter a agenda, fazer o estudo pré-mercado. Quais serão os indicadores que sairão hoje?
como eles impactarão o mercado, né? Será que impactará mais o dólar? Será que impactará mais o índice? Será que impactará determinada ação? Somente um exemplo. Toda quarta-feira é de costume que saiam os níveis de barris de petróleo nos Estados Unidos, tá? Esse é um bom indicador para saber como está o mercado de petróleo e, portanto, pode trazer volatilidade. No momento em que o dado sai, pode ocorrer um movimento um pouco mais forte nas ações da Petrobras, por exemplo. Então, é muito importante que a gente tenha traçado, que a gente faça um calendário, que a gente coloque um alarme quando o dado for sair. Normalmente sai aí 11h30, 10h30, tá? Isso pode movimentar o mercado, pode influenciar no nosso operacional, pessoal. Nós precisamos saber quais indicadores sairão e quando sairão, tá? Existem naturalmente notícias e eventos que sairão sem nenhuma prévia, sem nenhum aviso prévio, não está em nenhum calendário. Notícias internacionais, tá? Eventuais conflitos que podem trazer incerteza, isso pode impactar o operacional, tá? Então a gente sempre precisa ter também, estar de olho nas notícias, saber aí quais são as principais movimentações no cenário nacional e internacional, movimentações políticas, movimentações econômicas, tá bom? E finalmente, chegamos então à técnica de análise de cenário, tá? Que é um derivado aí do noticiário político internacional. Quando estamos avaliando fazer a operação em determinado ativo, determinada ação de determinada empresa, é importante que nós tenhamos em mente como está o cenário daquela empresa, tá? E aqui existem inúmeros fatores que precisamos ter em mente. Por exemplo, taxa de juros local, taxa de juros nos Estados Unidos, tudo isso é muito importante, pode impactar no curto e no médio prazo os movimentos da bolsa, os movimentos aí que os ativos farão, tá? Como eu disse, no curtíssimo prazo pode haver movimentações especulativas em determinado sentido, tá? Por determinada notícia que venha a sair. Mas no longo prazo, os preços tendem a refletir esses cenários que nós traçamos, tá bom? Então, pessoal, finalmente é muito importante estar a par aí das principais movimentações, é muito importante estudar no dia a dia, tá? Não basta olhar apenas o gráfico, é muito importante saber realmente como o mercado se movimenta, por que ele se movimenta, como ele se movimenta, tá? E isso vai ser demonstrado no gráfico, mas a gente precisa também projetar os nossos pontos, tá bom? Finalmente, gostaria então de concluir esse curso dizendo aqui que foi um prazer ministrar o curso, tá? Eu espero que auxilie vocês no operacional de vocês, nos estudos de vocês, nas análises, como comentamos aqui neste módulo, né? Nesse último capítulo. Não se limitem à análise gráfica. É muito importante buscar o conhecimento fora, ler livro, ler notícia, estudar, falar com outros operadores, tá? Nós aqui no portal todos os dias trocamos inúmeras informações na nossa área ao vivo, tá? Não se limitem apenas a uma técnica. Um trader de uma técnica só não tem vida longa no mercado, tá? E finalmente, é por isso que nós temos o nosso curso TNT. Esse curso de análise técnica que você acabou de realizar, ele é um curso introdutório, tá? Ele é um curso que realmente traz para você um bom conhecimento em análise técnica, mas nós temos o nosso programa de formação de traders, o programa Trader Nível 3, tá? Que é onde nós conseguimos abordar de maneira mais extensa, de maneira mais intensa, né? Muitos conceitos que aqui passamos e outros conceitos mais. Fica o convite para você explorar, tá? Eu agradeço enormemente a atenção de vocês. O link para o programa TNT estará aqui embaixo no texto de apoio. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, então, e nos vemos no mercado.